porque eu queria falar sobre venha o teu reino. E é interessante que na minha vida também foi um pouco diferente do Adam, mas o reino veio, e quando o reino vem sobre as nossas vidas, não tem como você dizer não, não veio, ele vem. E uma das coisas que me fez buscar Deus foi o vazio do meu coração. Eu era um adolescente, eu tinha uma vida normal, eu trabalhava, eu estudava, eu curtia a vida, mas havia um vazio tão grande, uma falta de paz, uma angústia, né? Naquela época, nos anos 80, eu tinha 15 anos, em 81, hoje eu estou com 53, o tempo passa tão rápido, parece que foi ontem, papo de velho, né? Mas em 81, com 15 anos, um amigo meu me falou de Jesus. E em outras palavras, ele falou: o reino de Deus veio sobre a minha vida, ele mudou a minha história. E aquilo me impactou. Nós estávamos jogando bola na rua, na minha rua, a gente jogava bola com a molecada. E aquilo me impactou. E eu falei: meu, como é que é isso? Eu quero conhecer. E eu fui na igreja, e ali a palavra de Deus me envolveu. E o reino de Deus, ele veio sobre a minha vida. O texto que nós lemos lá de Mateus 6, versículo 10, diz assim: venha o teu reino, venha o teu reino. E o reino de Deus, ele pode vir de que forma? Como, né? Quando que esse reino de Deus pode vir? Quando? Em primeiro lugar, ele pode vir hoje, agora. Quando eu creio em Deus, quando eu creio em Jesus, quando estamos reunidos aqui como estamos hoje, adorando e louvando a Deus, o reino de Deus se estabelece sobre as nossas vidas. Então, quando o Senhor Jesus, ele ensinou a oração, né, a oração do Pai Nosso, que a gente chama, a oração dominical, a oração que Deus deixou, que Jesus ensinou, justamente é essa: venha o teu reino. É quando o Senhor estabelece o reino dele na nossa vida. E é hoje, quando nós nos reunimos, a palavra de Deus: onde estiverem dois ou mais reunidos no teu nome, ali eu estou. Ou seja, o reino de Deus está estabelecido quando nós estamos reunidos. Então o reino de Deus, ele vem hoje, quando nós adoramos, quando nós cultuamos, quando nós estamos servindo ao Senhor. O reino de Deus, ele vem lá na minha casa, no meu quarto, aquela hora que eu estou orando, que eu estou lendo a palavra, que eu estou conversando com Deus, que eu estou em comunhão com o Senhor. O reino de Deus vem até no ônibus. Eu morava em São Vicente, trabalhava no centro de Santos, e quantas vezes eu fui aquele trajeto de mais ou menos 30, 40 minutos, eu fui ali de olhos fechados, o pessoal pensava que eu estava dormindo, mas o reino de Deus veio sobre a minha vida. Ali eu estava orando, ali eu estava meditando, algumas vezes eu estava dormindo mesmo, né? Mas muitas vezes o reino de Deus veio. Então, isso é maravilhoso. O Senhor, ele quer ter comunhão contigo, e o reino dele vem quando você abre o teu coração, quando você pede: vem o teu reino, Senhor, vem a tua vontade sobre a minha vida. Qual a segunda forma que esse reino vai vir? Lá no futuro, Deus, ele reinará para sempre quando Jesus voltar. Então o reino dele vai ser estabelecido, vai ser um reinado de paz, de justiça. Então lá quando Jesus voltar, o reino dele vai se estabelecer como o reino perfeito, o reino de Deus. Mas ele já começa agora. Interessante que Davi, o rei Davi, ele fez uma oração lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, se você puder abrir comigo. Quando Davi, ele está construindo, ele deseja construir o templo do Senhor. E ele pede, ele não podia construir, porque ele era um homem de sangue, ele era um guerreiro, mas quem iria construir seria o seu filho, Salomão. Mas ele começou então a organizar a construção. Então ele convoca o povo para trazer as ofertas para a construção do templo. E quando ele vê aquele movimento, o povo todo na mesma visão, e aquele povo traz as suas ofertas, traz tudo para construir, ele faz uma oração. E na oração, no capítulo 29, no versículo 10 e até o 12, olha o que Davi ora. Eu acho linda essa oração. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade.
Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ele declara: Senhor, teu é o reino. E o mais gostoso, esse rei poderoso, ele quer reinar sobre as nossas vidas. E não só reinar sobre nós, mas ele quer estabelecer o seu reino sobre nós. Como filhos de Deus, em Cristo Jesus, o reino vem sobre as nossas vidas e nos traz paz, nos traz esperança, nos traz alegria, nos dá vontade de viver. Essa esperança de viver, de saber que um dia vamos nos encontrar com o Senhor, que mesmo morrendo, eu vou morrer fisicamente, mas eu vou viver para sempre com Ele. Isso é o reino de Deus sobre as nossas vidas. É loucura, é um papo de louco, mas é a loucura da pregação. É o que nós ouvimos e mudou a nossa história. O Ada contava o seu testemunho, e é isso. Um dia o reino de Deus veio sobre a vida dele, ele ainda tentou, não, acho que não aconteceu nada não, só foi emoção, mas não, o reino tinha se estabelecido, e já os valores que ele procurava ter felicidade lá fora, já não era mais a motivação maior. Eu me lembro que eu me converti no domingo, e no sábado eu gostava de rock and roll, né? E tinha lá um inferninho de rock and roll lá, e eu fui. E eu cheguei lá, é só rock, é uma coisa louca, aquele barulhão, rock pesado. E eu cheguei e me senti fora do lugar, não é mais o meu lugar. E eu gostava muito de rock, eu curtia muito. Mas aquele dia, aquele sábado, eu cheguei no lugar e falei: esse lugar não é mais o meu lugar. A questão é o seguinte: o reino veio sobre a minha vida, os meus valores, aquele rock que não me dava paz, talvez naquele momento eu ficava legal, feliz, mas quando eu saía dali, eu saía vazio. Eu percebi que eu tinha algo muito maior, muito melhor, que satisfazia o meu coração, o vazio, que preencheu o vazio do meu coração, porque o reino de Deus veio sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar um exemplo lá de Lucas, uma das passagens que eu gosto de Jesus, quando Jesus ele decide ir até um lugar, e para chegar naquele lugar, ele tinha que atravessar o lago, e para chegar naquele lugar, teve uma grande tempestade, o barco quase afundou, mas Jesus tinha um alvo: vamos até aquele lugar. E chegando naquele lugar, era uma pessoa que ele ia abençoar, era uma pessoa que precisava de ter um encontro com ele. E eu fico pensando que da mesma maneira o Senhor faz com a gente. Ele está preocupado com você. Ele se preocupa individualmente com as nossas vidas. Ficar pensando que Deus, quando Ele te alcançou, e quando veio o reino dEle sobre a tua vida, Ele estava preocupado individualmente com você. Eu estou pregando aqui a palavra, mas certamente Deus está falando contigo. É algo específico. Sabe por quê? Porque Jesus te ama, Deus te ama individualmente. Às vezes a gente traz uma palavra e a pessoa chega e fala: olha, Deus falou comigo. Porque é isso que Deus faz. Ele fala individualmente com cada um de nós. E lá no livro de Lucas, no capítulo 8, gostaria que você abrisse comigo. Lucas 8, 26. A gente vai falar sobre reino. Jesus estabelecendo o seu reino nessa passagem. Lucas 8, 26. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então acha, querido. Vamos lá? 8, 26.
Então rumaram para a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, numa outra tradução, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, no cemitério. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, aqui não é palmeirense não, viu? Os que cuidavam dos porcos. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. E de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunviança e dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu quero pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração. Assim como nós já cantamos louvores, pudemos ouvir o testemunho, pudemos orar para que o teu reino venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida. Nós pedimos, Pai, fala ao nosso coração através da meditação da tua palavra, e que o teu reino venha sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito legal ver a maneira que o Senhor se preocupa com o ser humano. Nessa situação em especial, Jesus, você percebe que ele atravessou o mar. No texto anterior, nos versículos anteriores, se você depois for ler, você que não conhece ou não lembra desse texto, houve uma tempestade, o barco ia afundar, e Jesus então acalmou a tempestade, orou, e o objetivo era chegar naquele lugar. E você percebe que Jesus chegou direto para aquele homem que estava endemoniado, orou com aquele homem foi liberto, e ele foi embora. Na verdade ele foi expulso. Pessoal, vai embora daqui. Os caras estavam morrendo de medo. Esse evento dos demônios entrando nos porcos e os porcos caírem no lago e morrerem afogados, trouxe um medo muito grande sobre eles. Mas o temor todo era em função de tudo que aconteceu. Aquele rapaz, ele era muito conhecido na cidade. Na leitura do texto a gente percebe que ele tentava amarrar ele, tentava aprisionar, mas nada conseguiu. Os demônios tinham davam uma força tremenda, e ele arrebentava as cadeias, as correntes,
e era como um bicho. Ele não usava roupa, ele era muito violento e as pessoas tinham medo dele. Então Jesus chegou, e é gostoso saber que é da vontade de Deus estabelecer o reino sobre todas as pessoas, independente da história dela, independente do passado, independente de quanto a pessoa zoou ou não quis saber de Deus. O reino de Deus é estabelecido sobre todo aquele que crê. Talvez você conheça alguém que você possa dizer: esse não tem jeito. Eu não acredito que fosse igual esse daqui. Esse daqui, qualquer um que você olhasse, esse homem nu, violento, morando no cemitério, um cara que não dava para chegar perto, não dava para ter contato, talvez você olhasse e disse: esse daí não tem mais jeito. Mas ele tem jeito. Jesus, quando entra, ele muda. E Jesus, ele veio e ele estabeleceu o seu reino naquela vida. Ele só atravessou o lago para chegar naquela situação, para transformar a vida daquele homem. E é isso que ele quer fazer hoje, sobre as nossas vidas. Talvez você já tenha Jesus, mas há uma situação na tua vida que está muito difícil. Só que você precisa colocar nas mãos de Deus. Você precisa estabelecer o reino de Deus sobre essa situação. Quem sabe é lá na tua casa, no teu lar, você é crente, mas tua família não é. Eu gosto de contar o meu testemunho. Eu tinha uma avózinha, a minha avó, a mãe do meu pai, convertida desde a adolescência. E essa mulher era uma mulher de oração. Ela está com o Senhor já. Mas a avó Hilda era uma mulher de oração, e ela orava pela família. Ela tinha lá o móvel, a penteadeira, né, que chamava antigamente, e ela tinha foto de todos os filhos, netos, bisnetos. Ela chegou a ter tataranetos. A minha avó morreu com mais de 90 anos, e era uma velhinha de oração. E aí eu me converti. Mas os meus pais não eram convertidos, a minha irmã não era convertida, a minha parentela não era convertida, os irmãos do meu pai não eram convertidos, era só minha avó. Mas o reino de Deus entrou na minha vida, ele se estabeleceu no meu lar. E o meu pai que não era convertido, a minha mãe que não era convertida, a minha irmã que não era convertida, os meus avós por parte de mãe que não eram convertidos, os meus tios que não eram convertidos, os meus primos que não eram convertidos, foram se convertendo um a um. O meu sogro se converteu, a minha sogra se converteu, os meus cunhados se converteram, porque o reino de Deus se estabeleceu sobre a nossa vida. E quando o reino de Deus vem ao teu reino, ele vem reinar. E o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino de esperança. As lutas continuaram, as dificuldades continuaram, mas com Jesus como rei é muito mais fácil. Então quando Jesus entra, ele muda a situação. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que é da vontade de Deus que o seu reino seja estabelecido na tua vida, no teu lar, no teu trabalho. Eu era adolescente, eu era office boy, mensageiro. Eu trabalhava em exportação de café ali no centro de Santos. E eu comecei a estabelecer o reino ali como cristão, e eu comecei a testemunhar. Eu era um garoto, mais jovem da turma, e o meu chefe, ele sempre me pedia para fazer uma fezinha na lotérica. Toda semana ele fazia a fezinha. E aquilo começou a me incomodar, porque naquela época, hoje você vai na lotérica para pagar a conta, né? Tal. Naquela época era só para fazer fezinha. E eu ficava naquela fila na Praça Mauá, e quando estava lotado, eu ali na fila, na calçada, e com uma vergonha, falei: alguém vai passar aqui, sabe que eu sou crente, que vergonha. E aquilo foi me incomodando, até que eu orei e falei: Senhor, eu vou conversar com o chefe, e eu vou falar para ele, não vou fazer mais fezinha para o senhor, né? Mas aquilo foi uma luta. Eu entrei no banheiro da empresa, orei, clamei, até que eu fui e falei: chefe, é o seguinte, você sabe que eu sou um cara dedicado, sou um bom funcionário, mas vou te pedir um favor.
Por favor, eu posso pagar conta, fazer o que você quiser do trabalho, mas por favor, não fazer fezinha. Sabe, cara, não combina comigo, não é o que eu creio e tal. E ele falou, tá bom. Aí eu falei, já era, você demitido, né? Mas, beleza, nunca mais fiz fezinha. E um dia ele saiu de férias, só contando um pequeno testemunho, para mostrar como o reino, ele se estabelece. As pessoas percebem que você não é deste mundo, né? Você não é um ser mal assombrado, mas você já não pertence ao que o mundo oferece. Você tem paz, você tem esperança. Você não precisa viver as baladas, você não precisa sair da presença de Deus. E esse cara, esse meu chefe, ele tirou férias, foi lá para Gramado, para o sul. E ele trouxe presente para todo mundo. E eu percebi que eram garrafas. E ele foi entregando as garrafas, entregou vinho para todo mundo. E me trouxe uma garrafa. Eu falei, quer ver que esse cara vai me dar uma garrafa de vinho, mano? E eu vou ter que, na cara de pau, falar, queridão, não bebo, obrigado. E aí ele deu vinho para todo mundo. Aí quando eu abri o meu presente, era um suco de uva. Isso me trouxe uma alegria, pode parecer bobeira, mas para mim trouxe uma alegria tão grande. Ele sabe que eu sou diferente. Eu pude falar de Jesus para a vida dele. Ele vivia um momento de depressão, ele pediu oração. Eu pude falar de Jesus para a família desse rapaz. E Deus fez uma obra, um menino se converteu lá no serviço, ele veio no acampamento de carnaval com a gente. E eu sei que Deus, ele tem prazer, ele quer estabelecer o seu reino na sua vida. Aí você vai dizer, mas você é pastor. Mas eu não era pastor com 15 anos. Eu era um crente, eu era um adolescente que amava Jesus e que queria servi-lo. Não era pastor, porque na verdade não é o título. Deus quer estabelecer o seu reino sobre você, filho de Deus. Você que teve um encontro com Ele, você que decidiu dizer, Jesus, vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Venha o teu reino. Segundo lugar, amados, como é que estava esse homem? Não diz o nome dele, o Gerazeno, aqui o Gadareno. Como é que ele estava? Ele estava possesso de demônios. Eram muitos demônios, não era um demônio só não, era uma legião. Eram centenas de demônios. Ele estava nu. Imagina a cena, o cara peladão, morando no cemitério. Há muito tempo não se vestia. E quando não estava nos sepulcros, ele ia para o deserto. Os demônios impeliam. Imagina que vida. Um cara era um selvagem. Tentaram prendê-lo, mas ele quebrava as correntes e os cadeados. Ele era uma pessoa totalmente fora de si. Totalmente incontrolável. E as pessoas que tentaram chegar perto dele para prender, provavelmente foram ameaçadas, apanharam, sofreram algum tipo de situação de que não dava para se chegar nessa pessoa. Terceira coisa, quando o reino é estabelecido, vem a transformação. Diz que o povo daquela região de Gadar, eles ficaram com temor, porque eles não podiam imaginar que poder era esse, de transformar aquele homem, um selvagem, com todo respeito, um animal. Ele estava vestido, em perfeito juízo, e assentado aos pés de Jesus. Era uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se estabeleceu sobre a sua vida. A sua história mudou. Quando Jesus entra, quando o reino de Deus vem sobre nós, nós somos transformados, nós somos mudados. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este homem estava em perfeito juízo, vestido e sentado ouvindo Jesus. O reino de Deus se estabeleceu sobre
aquela vida. E uma coisa muito importante, que prova que se estabelece o reino sobre a vida de um homem, que se estabeleceu na vida deste homem. Ele quis seguir a Jesus. Quando o reino de Deus vem sobre a nossa vida, há um desejo muito grande de seguir a Jesus, de fazer a vontade de Jesus, de obedecer a Jesus, de agradar a Deus, de dizer não para o pecado, para aquilo que desagrada ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. É uma coisa muito interessante, porque nós somos transformados. E como o reino de Deus veio sobre a minha vida, eu quero servir ao rei desse reino. Agora, como eu pertenço a esse reino, eu faço parte desse reino, eu quero servir, eu quero me dedicar, eu quero seguir o rei Jesus. É uma característica, é a característica de quem tem o reino de Deus sobre a sua vida. E por mais que a gente possa pecar, possa falhar, quando o reino de Deus vem sobre a nossa vida, mesmo errando, nós nos arrependemos, porque é impossível aquele que tem Jesus viver na prática do pecado. Nós pecamos, sim, falhamos, mas não dá para viver na prática do pecado, porque não tem como. As trevas não têm comunhão com a luz. A luz de Cristo, ela é muito forte, e ela encobre, ela acaba com as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quis seguir Jesus, ele quis ir com Jesus, porque há gratidão no coração. Eu quero estar perto de Jesus, eu quero te seguir. Só que Jesus falou: olha, você está pronto para testemunhar, então você não vai me seguir, você vai falar o que Deus fez, você vai testemunhar na sua casa, para os seus parentes, você vai testemunhar para esse povo o que Ele fez, o que eu fiz na tua vida. E é uma coisa muito legal. Nós também, quando conhecemos a Jesus, nós queremos testemunhar daquilo que aconteceu na nossa vida. Eu era novo convertido e eu queria falar de Jesus. Eu não tinha muito conhecimento da palavra, e aquilo que eu conhecia, eu testemunhava. E eu falava: olha, eu não tinha paz, eu não tinha esperança, eu tenho Jesus, e Jesus mudou a minha vida. E com o passar do tempo, eu fui estudando a palavra, eu fui lendo a Bíblia, e dessa forma eu comecei a testemunhar com base bíblica do que tinha acontecido na minha vida. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo o testemunho até do tio Silvio, o presbítero Silvio, e eu brinco com ele que eu conheço o testemunho dele de cor. E ele testemunhava nas escolas, e eu brincava: se você não for, eu posso dar o teu testemunho, porque eu conheço. E ele fala: eu só tenho um testemunho, não dá para inventar, né? E eu ouvi o testemunho do Silvio, e por um momento veio assim uma indagação no meu coração. Falou: você não tem um testemunho desse? Pô, o cara, testemunho bom, era viciado, traficava, aí Deus mudou a história dele, ele foi liberto. Qual é o teu testemunho, cara? O que você fazia? Eu tenho convicção que foi o diabo na minha vida, tentando tirar a força do que Deus tinha feito na minha vida. E um dia, conversando com o Silvio mesmo, eu falei: pô, Silvio, o meu testemunho é tão fraquinho. Ele falou: não, eu gostaria de ter o teu testemunho, porque você não passou o que eu passei, você não viveu no mundo das drogas. Olha quanta perda. Naquela época ele ainda andava, mas já estava com dificuldade. Olha o meu estado físico. Você tem saúde, você não tem tentação com as drogas, porque você nunca provou das drogas. Na verdade, o teu testemunho é melhor que o meu. Deus não permitiu que você entrasse nas drogas.
olha a tua vida. E ali Deus abriu os meus olhos. E da mesma maneira que o diabo estava tentando tirar o valor do meu testemunho, né? E isso acontece muito com jovens que nascem na igreja, que são filhos de crente. Não tem um testemunho, muitos vão lá para o mundo, e é uma armadilha terrível. O diabo faz isso para tirar o jovem da presença do Senhor. Isso é terrível. Você que é jovem, criado no evangelho, sai fora. Uma das coisas que você nunca vai ter é a tentação. Por exemplo, o cara que foi viciado em drogas ou mesmo alcoólatra. É uma tentação que quem nunca foi, não vai ter. E aquilo mexeu muito comigo e eu falei, não, é verdade. O meu testemunho é de alguém que não provou das drogas, que não provou da bebida, mas que provou de um Deus que mudou a minha história. Independente do meu tipo de testemunho, Ele mudou a minha vida. Eu não tinha paz, eu não tinha esperança, eu não tinha razão de viver. E quando Jesus entrou, quando o reino dele veio sobre a minha vida foi transformada. E quando esse reino vem, nós estamos prontos para testemunhar do seu amor, para testemunhar da sua grandeza, para falar do que Ele tem feito, para poder dizer, olha, Jesus mudou a minha história. E não tem como, aquele homem, o endemoniado, ele tinha sido liberto, transformado, ele estava limpo e pronto para testemunhar para aquela região. Chamava-se Decápolis, era um conjunto de 10 cidades. Eu fico imaginando, este homem se tornou um missionário naquela região, porque o reino de Deus se estabeleceu sobre a vida dele. Venha o teu reino. E aí Jesus, com seus discípulos, ele atravessou o lago só para encontrar aquele homem e trazer libertação, estabelecer o reino de Deus sobre aquela vida, sobre a sua família e sobre todas aquelas regiões, aquelas cidades daquela região dos Gadarenos. Eu queria deixar um desafio para você, que você possa estabelecer o reino de Deus sobre a tua vida. De alguma forma, você não tem servido de 100% a este reino. Que você possa estabelecer esse reino sobre você, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, aonde você estiver, você possa estabelecer o teu reino, teu ministério, os teus sonhos. Você acha que os teus sonhos são maiores do que os sonhos de Deus? Você acha que os teus sonhos são maiores do que o que Deus tem sonhado sobre você? A gente limita a Deus, achando que os nossos sonhos são impossíveis. Você acha que o teu sonho, com todo respeito, o teu sonhozinho é tão grande, que é maior do que o que Deus tem para a tua vida? A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não percebeu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gosto muito desse texto, porque ele diz o seguinte: nós não vimos, nós não ouvimos, nós não percebemos o que Deus ainda tem para nos dar, para nos abençoar, as portas que Ele quer abrir, aonde Ele quer te levar. Venha o teu reino. O reino de Deus é um reino que não tem fim, diz a palavra, é um reino eterno. E quando eu digo venha o teu reino, vem reinar, Senhor, vem ser o rei do meu coração, vem ser o rei da minha família, vem ser o rei do meu trabalho, vem ser o rei do meu ministério, vem ser o rei dos meus sonhos, vem ser o rei. E Ele sendo o rei, Ele reinando, certamente você vai ter bênçãos, milagres, maravilhas.
mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo, não é no teu tempo, não é do teu jeito, mas é da maneira que o Senhor quer, que Ele deseja. E o que Ele deseja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu cônjuge, sobre a vida dos teus parentes, sobre a tua vida, são desejos maravilhosos. Não dá para medir o que o Senhor tem para cada um de nós. E o desafio que eu quero estabelecer sobre a tua vida é que você peça a Deus: Deus, venha o teu reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Reina, Senhor, reina na minha vida, reina nos meus sonhos, reina, vem ser o Senhor, venha o teu reino. Feche teus olhos, querido, por favor. E se de alguma maneira Deus falou ao teu coração, e você deseja que realmente Ele reine sobre a tua vida, que Ele reine sobre os teus relacionamentos, que Ele reine sobre toda a tua história, você possa declarar nessa hora: vem reinar, Senhor, vem reinar, Senhor. Deus está falando contigo, vai ficando em pé no teu lugar, por favor. Peça a Deus: reina sobre mim, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Quem sabe no teu ministério, o Senhor reina sobre você, mas você deseja que Ele venha reinar no teu ministério. Quem sabe algum sonho que você precisa: Senhor, vem reinar sobre os meus sonhos. Algo novo que você tem orado, tem pedido ao Senhor, um desafio. Peça a Deus: Senhor, se é da tua vontade, vem reinar, vem mostrar o caminho que eu devo andar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ser essa. Gostaria que você mesmo orasse ao Senhor, pedisse a Deus: reina, Senhor. Vem reinar na minha mente, vem reinar no meu coração, vem reinar nos meus sentimentos, Senhor. Vem ser o Rei, o Senhor, o soberano, em nome de Jesus. Pai nosso, Pai nosso, Aleluia, que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem, o teu reino vem, o teu reino vem, 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 o teu reino 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 vem.
é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero apresentar diante do Senhor cada vida que está apresentando seus alvos, seus sonhos, está pedindo que o Senhor venha reinar sobre as suas vidas, sobre os seus ministérios, venha reinar sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, os sonhos. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. A oração que o Senhor nos ensinou: venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado, sobre cada casal, sobre cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém.